O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que renúncias não previstas na peça orçamentária deste ano causam um rombo de 32 bilhões de reais nas contas públicas. Marília Sena. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai levar ao presidente Lula o que foi discutido até agora em relação ao impasse sobre a medida provisória que reonera gradativamente a folha de pagamento de 17 setores da economia. A MP, apresentada no ano passado, é uma tentativa de amenizar os efeitos da renovação da desoneração da folha até 2027. O incentivo fiscal, que ajuda a proteger empregos, foi promulgado pelo Congresso Nacional no ano passado. Mas, de acordo com o Ministério da Fazenda, o rombo para os cofres públicos pode ser de 32 bilhões de reais em 2024. Então, tudo somado, nós estamos falando de 32 bilhões, que não estão previstos no orçamento. Então, toda a nossa disposição é a mesma de 2023. Aliás, essa medida foi tomada em 2023. A disposição de apresentar os números e apresentar alternativas para que nós possamos acomodar isso da melhor maneira possível. Com que objetivo? O objetivo de continuar baixando o juro, de fazer a economia voltar a crescer. Então, o papel da equipe econômica é colocar as coisas no lugar para a economia funcionar bem. Além de Lula, Haddad também deve se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para a negociação. De acordo com o ministro, os dois já conversaram por telefone, mas o ministro prioriza um encontro presencial. Eu fiquei de conversar com o presidente Lula, devo fazê-lo amanhã. Devo conversar com o presidente Lira, do qual dependem algumas decisões formais e de mérito. Isso deve acontecer na quinta ou, no máximo, na sexta de manhã, aqui em Brasília. Tivemos uma conversa, não é a primeira, mas tivemos uma conversa hoje por telefone, em que avançamos nos assuntos. Integrantes do governo defendem que não há pressa para a negociação da medida provisória. O prazo de tramitação de um MP no Congresso Nacional é de 120 dias. Os líderes do governo defendem que todos os setores sejam ouvidos em busca de um equilíbrio fiscal nas contas públicas, como ressaltou o deputado José Guimarães. O ministro Haddad está conversando com os dois presidentes. E a ideia é conversar muito para buscar o entendimento necessário que preserve os interesses do governo e aquilo que o Congresso pensa. Não tem nada definido, é mais uma reunião de formalização das opiniões, daquilo que está sendo conversado, até por conta da minha missão como líder do governo. Nós temos tempo de sobra para negociar, o Congresso só volta no dia 5, né? A última semana será uma semana de intensas articulações aqui em Brasília. Haddad se encontrou na segunda-feira com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Mas, segundo o líder do governo na casa, senador Jacques Wagner, nenhuma decisão foi tomada. Nos bastidores, líderes partidários afirmam que o governo pode enviar uma nova medida provisória sem reoneração gradual. Vamos às análises agora. Fábio Piperno, Cláudio Dantas, bom dia a vocês, bem-vindo. Começando com o Piperno. Piperno, o governo já contava com um rombo previsto para esse ano de 2024 de 168 bilhões de reais. Daí essas medidas econômicas para tentar fechar as contas nesse ano. Agora tem esses 32 bilhões da manutenção da desoneração da folha de pagamentos, o que o governo não contava, ou com o que o governo não contava. E agora, o que esperar para 2024 para conseguir manter o déficit zero, hein? Bom dia, Lívia. É claro que o governo contava, sim, né, com a ausência dessa receita estimada aí em 32 bilhões. Aliás, esse número também, ele muda toda hora, né? Na verdade, a gente já falou muito sobre isso. A proposta enviada, o texto da proposta enviada nessa MP, ele não é ruim, não. Ele tem coisas que são realmente muito coerentes, mas ele está fora de timing. Esse texto ele foi enviado após o Congresso aprovar de novo o prolongamento dessa reoneração. Então, o timing foi errado, o modo como o governo encaminhou isso também acabou se revelando equivocado. E aí o ministro Haddad, nessa cruzada quixotesca para tentar recuperar uma parte daquilo que ele imagina que o governo tenha perdido, ele tem que entender uma outra coisa. Aqui no Brasil,
benefício concedido, mesmo por tempo determinado, é benefício eternizado. Não adianta tentar tirar e recuperar depois, porque não consegue. E é assim com essas desonerações, é também com auxílios, enfim, subsídios, apoios a vários setores econômicos. Então, não adianta. Essa batalha o governo vai perder. E olha, um exemplo disso que eu estou falando está na capa do jornal Valor Econômico de hoje. Subsídio na conta de luz dobra em 5 anos e acende alerta sobre sistema de pagamentos. Quer dizer, de 2018 para cá, esses subsídios aumentaram de 18 para 37 bilhões de reais. Ou seja, ninguém vai reaver esse dinheiro nunca mais. Subsídio concedido é subsídio incorporado nesse país que tem um monte de neoliberais aí de quermesse, mas na prática adoram keynesianismo. Bom dia, Lívia, bom dia, Colombo, bom dia, Piperno, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, a equipe econômica comandada por Fernando Haddad, ela está falhando em duas frentes, tecnicamente e politicamente. Tecnicamente, porque cada dia você tem uma estimativa de prejuízo, de rombo fiscal diferente. No ano passado se falava em 18 bilhões, no caso aí, especialmente da desoneração da folha. Depois se passou para 25 bilhões. Aí ontem ajustaram para 16 bilhões, junto com o PERSE, isso vai para 32 bilhões. Então é preciso saber exatamente quais são os números para a gente poder lidar com algo concreto. Não dá para mudar a estimativa a todo instante. Está falhando politicamente porque tentou impor a sua vontade única e unilateral ao Congresso, desrespeitando o processo legislativo. Aliás, todas as sugestões que foram dadas nessa MP, ou que tentaram ser impostas nessa MP, poderiam ter sido sugeridas lá durante a tramitação do projeto de lei, que levou aí 10 meses de conversas, de discussões e negociações no Congresso Nacional. Então, perdeu-se o time e agora não dá para você impor isso a fórceps. Ontem, inclusive, conversei com o senador Efraim, que é o autor da proposta. Ele disse que, olha, politicamente a questão está resolvida, não vai haver MP. A MP foi devolvida, o governo não quer admitir, mas perdeu essa batalha. Então, a MP devolvida, agora é esperar qual tipo de solução o governo vai propor. O Congresso já tem a sua, se chama reforma administrativa.